Bom dia, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês novamente, né? É nosso terceiro momento já. Eu ministrei ontem, ministrei hoje no primeiro culto e realmente nós trabalhamos então nesse ministério, Labri. É uma missão, foi fundada em 1955 por Francis e Edith Schaeffer. Eram missionários americanos que estavam operando na Europa logo depois da Segunda Guerra Mundial. E eles iniciam essa missão em 55, ela começa a crescer bastante no final dos anos 60 e tem um impacto muito grande nesse primeiro momento, nessa revolução da juventude, né, que acontece ali até o início dos anos 80. E depois nós temos bases de Labri ou missões sendo abertas em outros países, organicamente. Então, desde 2008 nós temos um Labri. Labri vem do francês, né, que significa o abrigo. Nós temos um branch do Labri lá em Belo Horizonte, Lagoa Santa, do lado do aeroporto ali, pertinho de Confins. E estamos fazendo ali esse trabalho em que, basicamente, a gente combina hospitalidade, devoção a Deus e a compreensão da cultura contemporânea e de como ser cristão no mundo de hoje. Então, essa é a questão principal, né, no Labri. E muitos conhecem um livro de Francis Schaeffer, ficou bem conhecido aí no Brasil, foi um dos primeiros que saiu, A Verdadeira Espiritualidade. Eu recomendo para todo mundo, inclusive estava com um desconto na editora Cultura Cristã, mas eu não combinei nada, eu só lembrei disso agora. E se alguém quiser saber mais, recomendo muito. Eu acho que Francis Schaeffer ainda é muito atual. Mas é isso. Obrigado, Sorelli, pela oportunidade de falar sobre isso. Gente, o Labri é muito legal. Muita gente vai no Labri por causa das ideias, por causa dos livros, das palestras que eu dou, Vanessa dá, Rodolfo. Mas as pessoas voltam ao Labri por causa da Alessandra. Então vale a pena conhecer. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler vários textos bíblicos nessa manhã, diferentemente da primeira exposição, em que nós fizemos algo mais expositivo, foi apenas um trecho de um capítulo. Nesse momento vai ser um tema que nós vamos tratar, então nós vamos passar por vários textos bíblicos. Mas nosso texto principal para abrir é Ezequiel capítulo 36 e nós vamos ler também Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos capítulo 15, versos 13 a 17. Ezequiel 36. Vamos ler dos versos 16 em diante. Ezequiel 36, 16. E a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com seus atos e feitos, como a impureza de uma mulher na menstruação, assim era o caminho deles diante de mim. Derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, porque a contaminaram com seus ídolos. E eu os espalhei entre as nações e foram dispersos pelas terras. Julguei-os conforme seus atos e seus feitos, e chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois se dizia a respeito deles: este é o povo do Senhor, e eles tiveram que sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas,
diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. E vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos, e também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém. Vamos ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 13 em diante. A fala de Tiago no concílio de Jerusalém. Atos 15, 13 a 17. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordo às palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reconstruirei suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Amém. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos a iluminação e socorro do teu Espírito Santo, fazendo a tua obra nessa manhã na vida de cada irmão aqui. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém. Irmãos, esse é o nosso tema. Deu para acompanhar nesses dois textos bíblicos, vocês podem ver aí. Um povo para o seu nome. Isso é uma forma de compreender o que é a igreja e por que ela existe. A igreja não existe por causa de si mesma. A igreja existe por causa do nome do Senhor. Quando Deus chama o seu povo, lá em Atos 19, nós temos essa instrução através de Moisés, que Deus deseja ter um sacerdócio real, um povo especial entre as nações, um povo sacerdotal, e esse povo, claramente, nós encontramos isso no livro do Êxodo, existe para testemunhar do nome do Senhor. Quando Deus se revela para Moisés no início do livro, a pergunta de Moisés é justamente essa: em nome de quem eu vou? Qual é o nome que eu vou apresentar? Então Deus diz: Moisés, não se preocupe com isso. Eu sou o que sou, ou como sou diante de vocês, ou, como é uma tradução possível, eu sou o que serei. O que Deus diz para Moisés é que o seu nome não é algo que pode ser relacionado com o que os egípcios já conheciam. Não havia como explicar quem Deus era, tomando como referência o conhecimento comum. Então Deus diz: olha, Moisés, vocês vão andar comigo, vocês vão ver. Então Deus age de forma gloriosa, liberta o povo do Egito, e quando os 10 mandamentos são dados, o eu sou ganha um conteúdo, além da afirmação de existência. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus é conhecido nos seus atos reveladores, nos seus atos redentivos na história, o seu caráter se manifesta. E o nome do Senhor, então, é proclamado entre as nações. Moisés se apresenta a Faraó, e Faraó diz: não conheço o Senhor, não quero saber de vocês. Mas o Senhor diz para Moisés: Faraó vai saber que eu sou o Senhor, por causa dos sinais que você vai realizar, por causa das pragas, o último grande ato de libertação, quando o exército de Faraó é afundado no Mar Vermelho. Então o nome de Deus é conhecido e passa a ser honrado na medida em que os seus atos poderosos são realizados. Mas seus atos poderosos estão associados a um povo, esse é o ponto.
Deus não abriu uma janela no céu e mostrou ali o seu nome. Deus escolheu um povo, redimiu esse povo, e agora esse povo deve proclamar as grandezas de Deus entre as nações. Então Israel vai aos poucos compreendendo que eles não apenas receberam os benefícios do Senhor para terem uma vida boa, mas para carregarem o nome do seu Deus entre as nações. Quando a lei é dada, nós encontramos isso em Deuteronômio, particularmente no capítulo 4, isso é dito muito claramente para o povo. Olha, quando as nações verem que vocês têm mandamentos muito inteligentes, muito sábios, eles vão dizer, nossa, que povo é esse? Onde eles aprenderam isso? Isso é um ensino de Deuteronômio, e isso traria glória para o nome do Senhor. Depois nós encontramos o profeta Samuel, pedindo ao povo que não tenha medo diante da ameaça das nações, porque o nome do Senhor é a proteção do seu povo, está lá em 1 Samuel capítulo 12. Nós encontramos em 2 Samuel capítulo 7, essa referência também de que Deus formou e protegeu o seu povo de modo extraordinário e vinculou o seu nome ao seu povo. Quando depois nós encontramos Salomão fazendo a dedicação do templo, vale a pena a gente abrir esse texto bíblico para a leitura. 1 Reis capítulo 8, veja só o que nós encontramos ali. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, a oração de Salomão, nós encontramos ele dizendo o seguinte, no verso 41. Quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel vier de terras remotas por amor do teu nome, e aí o verso 42 nós temos um parêntese, veja o que ele diz, é muito importante. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido. Fecha parênteses. Quando então esse gentio vier orar, voltado para esse templo, ouve do céu o lugar da tua habitação e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel e saibam que esse templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. E o texto continua se referindo ao nome do Senhor. Então, o povo de Israel tinha uma clara consciência de que eles eram portadores do nome de Deus. Eles eram portadores do nome de Deus. É por isso, então, que nós encontramos o terceiro mandamento lá em Êxodo 20, depois que Deus diz, eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, eu sou o Deus que liberta os escravos, o Deus verdadeiro, então vocês não podem ter outros deuses, não podem inventar suas imagens da divindade, e o terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa tomar o nome do Senhor Deus em vão? É você carregar o nome de Deus, mas não viver de acordo com esse nome que você está carregando. Você se tornar a contradição do nome do seu Salvador, do seu Redentor. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é você falar, ai meu Deus, né? E pronto, tomei o nome do Senhor em vão. Ou você meramente usar o nome do Senhor no xingamento, embora isso possa ser tomar o nome de Deus em vão. Ou sei lá, abrir o lava-jato, Jeová Jiré e dar o calote em alguém. Né? Claro que isso profana o nome do Senhor, mas é mais do que simplesmente o uso do nome. É a associação do nome de Deus com algo que não tem nada a ver com Deus. Então isso é importante, isso é parte da adoração. O nome do Senhor não pode ser tomado em vão. Em Êxodo 28, nós encontramos o ensino sobre as vestes que o sacerdote tinha que usar. E o sacerdote carregava 12 pedras. O sumo sacerdote carregava essas pedras no seu peitoral, e elas representam a nação inteira levada diante de Deus. Ele carregava também um medalhão na sua testa, indicando que ele era um representante autorizado de Yahvé para a nação. Então, o sumo sacerdote, no Antigo Testamento, é um modelo visual da vocação da nação inteira. O sumo sacerdote representa a nação inteira, mas representa também a presença e o nome do Senhor. Israel é exatamente esse povo sacerdotal que carrega o nome de Deus e que se apresenta então diante de Deus em favor dos homens, assim como o sumo sacerdote se apresenta diante de Deus em favor de Israel. Então esse é o sentido do terceiro mandamento. O que Deus está dizendo para Israel é o seguinte: vocês carregam o meu nome, vocês precisam me representar bem, de acordo com quem eu sou.
Isso significa então que Israel precisa ser um povo consagrado. Mas a gente sabe da história, o povo de Israel se tornou, na prática, a contradição do que eles deviam ser. E nós acabamos de ler em Ezequiel, o nome de Deus foi profanado entre as nações por causa do pecado de Israel. Mas nós temos então uma boa nova maravilhosa. Deus diz que não é por causa de Israel em primeiro lugar, mas por amor do seu próprio nome é que Ele vai salvar Israel. E nós temos essa expressão impressionante: eu santificarei o meu grande nome. É Deus quem santifica e eleva o seu nome. E como, irmãos, Deus vai santificar o seu grande nome? Quando a gente lê o texto de Ezequiel, está muito claro. É uma referência, com uma linguagem um pouco diferente do que a gente encontra em outros trechos de Ezequiel ou Jeremias, à nova aliança que vai ser estabelecida. Como é que Deus vai santificar o seu grande nome? Tirando as nações, o Israel das nações, reunindo o seu povo, aspergindo a água pura, purificando dos ídolos do pecado, dando um novo coração, colocando o Espírito de Deus dentro do povo e fazendo eles habitarem na sua terra e trazendo esse povo para a comunhão. Então Deus está indignado: vocês profanaram o meu nome, então eu vou fazer uma coisa muito importante, eu vou salvar todos vocês e trazer vocês para perto de mim. E aí vocês não vão mais profanar o meu nome entre as nações, meu nome vai ser elevado. Por quê? Porque vocês vão ser um povo reconciliado, reunido, redimido, um povo que recebeu o Espírito Santo e que ama a minha lei de todo o coração. Então só realmente Deus pode produzir verdadeira adoração. Quem é que pode fazer um povo não adorar outros deuses, não fazer imagem de escultura e não queimar o seu nome entre as nações? Só Deus pode fazer isso. É por isso que quando o filho de Davi, o pastor de Israel, profetizado inclusive por Ezequiel, chega e começa a reunir as 12 tribos, e é por isso que ele escolhe 12 discípulos como símbolo da reunião de todo Israel, e como a gente sabe, isso vai se estender até mesmo os gentios. Jesus ensina esses discípulos a orarem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Do que é que Jesus está falando, irmãos? Está falando da profecia de Ezequiel: eu santificarei o meu grande nome. É por isso que Jesus diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vejam que Jesus nos ensina a orar, pedindo a Deus que cumpra as suas promessas dadas no Antigo Testamento e avive o seu povo. Talvez você não tenha pensado assim, mas o Pai Nosso começa como uma oração por avivamento. É uma oração para que Deus glorifique o seu nome, reunindo o seu povo e fazendo a sua vontade ser realizada. E é claro que a gente sabe por Ezequiel que para isso acontecer é necessário a purificação de pecados, um novo coração e a descida do Espírito Santo. É isso que está aqui em Ezequiel. E de fato esse é o ponto do Pai Nosso, e Jesus orou isso em todo o seu ministério. E a oração foi ouvida no Pentecoste, com o Espírito Santo sendo derramado. E sendo derramado inclusive sobre gentios. E é por isso então que no concílio de Jerusalém, Tiago olha, ele diz assim: olha pessoal, nós já sabemos pela leitura do Antigo Testamento, Deus está reunindo um povo para o seu nome, e não são só judeus, são gentios também, citando outras profecias. E a gente não deve perturbar esse pessoal com as nossas regras religiosas aqui do judaísmo. Então há uma clara compreensão de que essa grande vocação original dada ali para Israel, através de Moisés, que ela prossegue no Novo Testamento. A igreja é um povo para o nome do Senhor. A igreja é precisamente o povo que representa o nome do Senhor. É por isso então que nós encontramos em Mateus capítulo 17 esse trecho tão importante, em que na confissão, logo depois da confissão de Pedro, nós encontramos Jesus falando sobre as prerrogativas da igreja. E falando num contexto a respeito de disciplina, inclusive, nós encontramos Mateus 18, melhor dizendo, Mateus 17 é a transfiguração. Então nós encontramos Jesus dizendo assim: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. E digo mais: se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem
em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, do que é que Jesus está falando? Nós precisamos orar a Deus em nome de Jesus, isso é fora de qualquer dúvida. Mas se você presta atenção aqui em Mateus 18, em Mateus 17, Jesus já tinha ensinado sobre a edificação da sua igreja e sobre o poder das chaves que seria dado à igreja, ali através de Pedro, essa instrução é dada. No capítulo 18, Jesus está falando sobre perdão e reconciliação e sobre a disciplina na igreja. E é nesse contexto que Jesus diz que quando 2 ou 3 se reúnem e atuam, oram, decidem também em nome do Senhor, isso vai ser feito. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está ali no meio deles. O que Jesus está falando aqui? Não apenas de nós orarmos a Deus em nome de Jesus, mas de nós tomarmos decisões e ligarmos coisas na terra como representantes dos interesses de Jesus no mundo. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto do poder das chaves dado em Mateus 17. Aqui se trata da igreja reunida em nome do Senhor. Nós estamos reunidos e o nosso assunto é: como é que a causa de Jesus e o seu nome podem ser levantados na terra? Então, quando a igreja faz isso, ela não está mais sozinha. Jesus está no meio dela. Irmãos, quando a igreja se reúne para fazer missão, com a consciência de que o nome de Deus tem que ser levantado entre as nações e que nós somos o povo separado para o seu nome, a igreja não está sozinha. A própria presença de Deus está no meio dela para fazer diferença. E a gente tem que ter essa noção. Se a gente não se reúne, se a gente se reúne para tomar café, para fazer churrasco, tudo isso é excelente, né? Para se divertir, para assistir filmes, para ler livros, tudo isso é fantástico. Mas se a gente não se reúne para deliberar e planejar o testemunho de Jesus no mundo, a gente não experimenta a presença de Deus. Porque Deus está ocupado com uma coisa: eu santificarei o meu grande nome. Se você quer experimentar a presença e o poder de Deus na sua vida e ouvir a voz de Jesus, você tem que se envolver pessoalmente com a missão de Deus. Não só contribuir para missões na igreja, mas se envolver pessoalmente com a missão de Deus. Então, quando tem 2 ou 3 ocupados com isso, como nós vamos fazer Jesus ser conhecido e amado no mundo e o nome de Jesus ser honrado? Como nós vamos fazer isso? Então, Jesus está presente nessa hora, meu irmão. E a igreja, acima de tudo, precisa crer nisso. Então, vejam que o nome de Jesus, é claro, nós oramos a Deus em nome de Jesus, apelando para os méritos de Cristo, para a sua intercessão sacerdotal, para a gente acessar o Senhor. Mas existe um outro sentido em que a igreja representa e age em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus capítulo 28. Falando ainda do tema da missão. Vejam só o que o batismo significa. Aproximando-se Jesus, falou-lhes. Versículo 18. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, por que vocês acham que Deus ordenou, que Jesus ordenou o uso do nome da Trindade no batismo? Gente, não é firula religiosa, não é porque sai bonito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também não é uma oração, ok? Inclusive tem gente que, eu lembro de um irmão que ele queria fazer uma oração mais forte, ele falou assim: não, nem vai ser em nome de Jesus, vai ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faz sentido nenhum. Como você vai orar a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você ora a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. O que você faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? São atos de representação. Isso aqui é a igreja apostólica agindo. É quando a igreja atua em nome do próprio Deus. Então Jesus está dizendo: sim, quando vocês vão lá batizar, vocês estão realizando um ato em nome de Deus, em nome do Deus Trino. E isso significa que funciona, que quando a igreja vai lá e batiza em nome da Trindade, a Trindade reconhece esse batismo.
é um ato realizado em nome de Deus. Então vejam a importância disso. Nós somos portadores do nome do Senhor no caráter e em atos de intercessão, disciplina, perdão de pecados, batismo, missão. A gente representa o Senhor. E Jesus confirma isso. Vocês vão fazer todas essas coisas. Vocês vão, porque eu tenho autoridade no céu e na terra, vocês vão fazer discípulos, vão batizar, vão ensinar, e Jesus diz: eu estou convosco. A presença de Jesus está conosco enquanto nós realizamos os atos representativos em nome de Deus. Então nós somos o povo chamado pelo seu nome. Essa linguagem aparece nos Salmos também, aparece em Daniel, aparece em outros profetas, aparece no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, carta aos Efésios, capítulo 3, veja a linguagem aqui de Paulo, capítulo 3, versículo 14, a oração de Paulo, veja só: por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Vejam que coisa, nós herdamos o nome do Pai, nós somos portadores do nome do Pai, é uma família, a gente carrega esse nome, e a gente não pode tomar esse nome em vão, a gente não pode viver de qualquer jeito, a gente tem que ter um caráter que corresponde ao nome do nosso Pai, da nossa família, e também uma postura no mundo, uma presença no mundo de representar os interesses do Pai. Irmãos, como é que nós acessamos esse nome? Por causa da obra de Jesus, é claro. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, veja Filipenses capítulo 2, o que nós lemos a respeito do nome? Jesus é quem ganhou esse nome para nós. Em Filipenses capítulo 2, nós aprendemos que Jesus, embora sendo igual a Deus, existindo em forma a Deus, não se apegou a isso, se esvaziou, se humilhou, sendo obediente até a morte, e por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Jesus herda pelos seus méritos esse direito de ser o portador do nome maior, e nós herdamos esse nome por causa de Jesus. É porque nós estamos nele. É em Cristo que a gente recebe o direito de carregar o nome de família. E isso precisa virar uma coisa muito prática na nossa vida. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. E aqui os irmãos vão ver que isso aqui não é uma recomendação fragmentada de Paulo. Não é um mandamento ad hoc que Paulo deu. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai-vos aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Agora no verso 17. Nunca mais vai ler esse versículo do mesmo jeito. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Os irmãos estão entendendo o que é isso? Você tem que olhar para a sua vida e falar o seguinte, entender o seguinte: eu existo para que o nome de Deus se manifeste no mundo e seja honrado. Então, cada coisa que eu fizer, eu tenho que fazer como um representante de Jesus. Ok, Jesus poderia estar vivendo essa vida. O que ele faria nessa vida? A minha vida, o Guilherme. Se Jesus fosse essa pessoa que tem 2 filhas, casado com a Alessandra, Belo Horizontino, comedor de pão de queijo, diretor do Labri Brasil, se Jesus fosse essa pessoa, como é que ele viveria a minha vida? Então essa é a vida que eu tenho que viver. Eu existo por causa disso. E eu não posso fazer menos do que isso, porque no momento que eu falo assim, não, eu só quero viver a minha vida, nesse momento eu estou jogando o nome de Jesus na lama. E eu não fui salvo para isso, eu fui redimido para ser o portador do nome de Deus entre as nações, para proclamar
as grandezas daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que todos os dias da nossa vida e todos os dias da vida dessa igreja, o Teu nome seja santificado. Pai, pedimos que o Senhor santifique o Teu nome aqui e que essa oração seja repetida, porque nós esquecemos e tropeçamos, mas pelo Teu Espírito Santo operando em nós, operando na igreja, nós queremos aprender esse caminho, nos lembrar todos os dias de pedir como o Senhor Jesus ensinou, de orar como o Senhor Jesus ensinou: santificado seja o Teu nome na minha vida, santificado seja o Teu nome na vida dos meus irmãos. Que pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, nós entendamos que a Tua vontade é boa e a gente abrace os Teus projetos, os Teus interesses, os Teus propósitos, as Tuas iniciativas, que individualmente e coletivamente nós possamos viver e agir em nome do Senhor. E especialmente, ó Deus, coletivamente, nós sejamos essa agência missionária, esse grupo de irmãos articulado, planejando, conspirando coisas boas para a Tua glória e o Teu reino nesse mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.